Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a evolução da psicologia. Por que que é importante a gente estudar a história da psicologia? A autora que a gente está usando como referência, ela faz até uma comparação com a nossa vida pessoal, né? Para a gente entender por que que uma pessoa é como ela é, por que ela age como ela age, é interessante que a gente tente entender a história dessa pessoa. Então, a psicologia, da mesma forma, como uma ciência, para a gente entender como a psicologia funciona hoje e de que forma ela chegou onde ela está, é importante que a gente conheça a história. Bom, para entender essa história, então a gente vai ter que voltar lá na Grécia. Os chamados pré-socráticos, eles começaram a fazer alguns questionamentos, considerando que os problemas práticos dos gregos eles já estavam mais resolvidos. Os problemas relacionados à economia, à arquitetura, à agricultura, à própria astronomia, eles já estavam um pouco mais encaminhados. Então, havia tempo e disposição para que se questionasse outras coisas e que fosse desenvolvido, por exemplo, a arte e os questionamentos acerca do homem. E esses filósofos pré-socráticos, eles tinham algumas ideias que exploravam um pouco da relação do homem com o mundo por meio da percepção. Eles tentavam entender se o homem percebia o mundo como ele era ou se o mundo que o homem percebia só existia por conta da percepção dele. Ou seja, se o que a gente enxerga e percebe, se aquilo é a realidade ou se é a realidade a partir dos nossos olhos. Alguma coisa nesse sentido. Depois deles, veio Sócrates, que entendia que a razão era a principal característica do homem e que a razão, essa característica, era isso que diferenciava os homens dos animais. Então, os animais não tinham essa razão. Depois de Sócrates, Platão deu continuidade a essa ideia de razão e ele tentou entender onde essa razão estava localizada no corpo do homem. Ele definiu que esse lugar seria a cabeça. E a cabeça seria então o lugar onde a alma estaria localizada. E a alma seria uma coisa separada do corpo. Já para o Aristóteles, a alma não poderia ser separada do corpo, sendo que tudo que é vivo teria uma alma, só que com naturezas diferentes. Então, por exemplo, existiria uma alma vegetativa, que seria a alma dos vegetais, que promove apenas o crescimento, a alimentação, funções bem básicas. E no caso do homem, ele teria uma alma racional, uma alma pensante. E o Aristóteles foi a primeira pessoa que estudou as diferenças entre a razão, a percepção e a sensação. Então, ele escreveu até um tratado que chama Ânima, e ele foi o primeiro pensador mesmo a falar disso. Interessante dizer que lá na Grécia, né, essa concepção de alma foi o que deu o nome à psicologia. A psicologia, a palavra psicologia, ela diz de um sufixo que é o psi, que vem de psique. Psique, em grego, era alma, né? E o logos é o estudo, então seria o estudo da alma lá na Grécia. Inclusive, vocês já devem ter visto esse símbolo. Eu sou horrível para desenhar. Vocês já devem ter visto esse símbolo, que é um psi. Ele é uma letra grega, né? Ok. Passando então
para uma outra época, que é do Império Romano e da Idade Média, nesse momento, o cristianismo era uma força dominante nesse contexto. O cristianismo tinha o monopólio do conhecimento, da economia e da política. Então, tudo que era produzido de conhecimento, todas as discussões, todos os estudos, eles precisavam da aprovação da igreja, né? E também eles eram desenvolvidos em função dos dogmas da igreja. Então, por exemplo, o Santo Agostinho, ele, como Platão, ele também fazia uma diferenciação entre alma e corpo. Só que para ele a alma não era com essa função racional. Para ele, a função da alma era ligar o homem a Deus. Então a alma era uma coisa divina, uma característica divina do homem. E o São Tomás de Aquino acreditava que existia no homem uma busca pela perfeição e que essa busca, era na verdade um reflexo da busca por Deus, que era o único ser capaz de atingir essa perfeição. Contrapondo isso lá na Idade Média, já no período do Renascimento, com o desenvolvimento, houve o desenvolvimento científico. Nesse momento, é o momento em que todas as ciências tiveram um início. Então, a gente teve, por exemplo, a obra do Leonardo da Vinci, que foi importante tanto na engenharia como na biologia, no estudo de anatomia. Ele tem contribuições importantes ao desenvolvimento da literatura, enfim. O desenvolvimento da ciência, de uma forma geral, aconteceu nesse momento. E se vocês pararem para perceber as características, aqui na Idade Média, a preocupação central era da relação do homem com Deus. Já que no Renascimento, era uma preocupação do homem com o mundo, né? E o René Descartes teve um papel bem importante nesse ponto, porque ele separou a alma do corpo, vamos dizer assim. Ele defendia que existia uma alma pensante e um corpo material. Então, passou-se a pensar que essa alma seria, então, a ligação do homem com Deus, como São Tomás de Aquino dizia, mas também isso possibilitou que o corpo, já sem alma, pudesse ser estudado. Então, o corpo morto foi permitido de ser estudado, né? Existia essa possibilidade. E isso abriu portas para ciências biológicas de uma forma geral, né? Se não fosse por isso, não existiria anatomia, fisiologia, a gente não poderia estudar o corpo humano como se estuda e como foi estudado para que a gente aprenda as teorias que essas pessoas desenvolveram lá atrás. Então, dando continuidade, como é que a psicologia entrou nisso como uma ciência? Houve uma demanda, com o desenvolvimento do capitalismo, né? Antes disso, vamos voltar um pouco. Antes disso, a sociedade era feudal. Então, era uma outra forma de organização. Eu costumo falar, sabe aqueles filmes de princesa que tem um reino e todo o povoado depende da administração de um reino e das relações que esse reino estabelece com outros reinos, e a população não tem possibilidade de participação ativa. Então, era mais ou menos isso antes. Com o desenvolvimento do capitalismo, as trocas passaram a ser feitas de uma forma mais direta. Então, o mundo passou a funcionar de uma maneira completamente diferente. Não tinha mais um poder centralizado na mão de uma pessoa.
todas as pessoas tinham um pouco mais de liberdade para fazer suas transações econômicas, para vender os seus produtos, e isso demandava que a sociedade funcionasse de uma outra forma. Então, esse funcionamento do capitalismo exigiu que a ciência produzisse algumas soluções práticas, entendesse como algumas coisas funcionavam. Por exemplo, nas linhas de produção das fábricas, né, era necessário entender como cada pessoa poderia contribuir de uma forma mais lucrativa dentro daquela lógica de produção, como que cada necessidade humana poderia ser atendida com um determinado produto. Então, isso gerou algumas demandas para a ciência resolver. Aqui, a gente pode dizer que foi um período onde houve o antropocentrismo, ou seja, os interesses do homem eles eram centrais dentro do desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Os dogmas religiosos foram questionados, então, se em outro momento não se podia questionar alguma verdade defendida pela igreja, nesse momento aqui isso já acontecia. E continuou-se a desenvolver as áreas importantes das ciências biológicas, como a teoria evolucionista do Darwin, como o positivismo, diversas outras teorias que fizeram diferença na construção da ciência. E aí, dentro de todas essas transformações, toda essa evolução, o Wundt, ele era um médico, então ele estudava fisiologia, ele estava lá bebendo dessas fontes de onde as ciências biológicas estavam se desenvolvendo, e ele começou a desenvolver alguns estudos, onde ele criou o famoso laboratório de Wundt. Esse laboratório ficava na Alemanha, numa universidade, e esse laboratório teve um papel importante na psicologia, e ele é o marco de criação da psicologia como uma ciência, porque foi lá, pela primeira vez, que se definiu um objeto de estudo específico, que era a consciência, ou o comportamento, ou a vida psíquica. Percebam que era um objeto de estudo específico, mas não tão específico assim, né? Ele definiu um campo de estudo separado da fisiologia e da filosofia, porque até então o caminho que se fazia era dos questionamentos filosóficos ou dos dados trazidos da fisiologia. Então, nesse momento, passou a ser uma disciplina separada dessas duas. Ele formulou, não ele sozinho, claro, né? Mas as pessoas que trabalhavam com ele e que passaram a desenvolver teorias depois da criação do laboratório também, formularam métodos de estudo desse objeto, então, que tinha sido definido, e a partir disso foi possível formular teorias como um corpo consistente de estudos que vem se desenvolvendo, mas que é mais parecido com o que a gente conhece como psicologia hoje. Então, como eu já disse em alguns momentos nas aulas, a psicologia não é uma ciência pronta e acabada, como eu acredito que nenhuma ciência seja, mas ela está em desenvolvimento, porque ela estuda um objeto que também está em constante transformação, que é a subjetividade, se vocês lembram da última aula presencial que a gente teve. E é isso. Com isso, eu acredito que nós fechamos o desenvolvimento do pensamento psicológico, e eu também espero que essa aula ajude vocês a responder as questões do estudo dirigido, e deixem as dúvidas de vocês no fórum, lá no AVA. Se precisarem tirar alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo e-mail ou mesmo pelo fórum. E é isso. Beijinho para vocês, bons estudos e tchau, tchau!